Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Nesse ritmo de feriadinho, nós estamos aqui de volta com mais um episódio de Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje o papo é sobre mar, sobre tesouros e sobre muitos sonhos. E para me ajudar nessa viagem, tem aqui ao meu lado o seu, o nosso Marcudo, que dá a letra do episódio de hoje. Conta aí pra gente, Marcudo. Fala, Sansa, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a primeira temporada da aguardadíssima versão live action de One Piece. Muito bom, hoje também temos a presença sempre encantadora de Thiago Costa, o professor de Cultura Nerd desse podcast. E aí, professor, tudo bem? Tudo ótimo, pronto pra falar dos piratas bons, piratas ruins, muita pirataria do bem. Vamos nessa. Bom, pelo menos a minha barba ruiva tá em dia aqui, viu? E fechamos a mesa de hoje com o nosso queridíssimo amigo Dani Black, que passou uma longa temporada desbravando os oceanos e agora tá de volta. Bem-vindo de volta, Dani. Cara, puta prazer de estar de volta aqui. Depois naveguei, mas agora eu tô mais do que em terra firme, eu tô numa terra segura, que é aqui o Senta que lá vem spoiler. Vamos lá. Sentir firmeza, hein? Gente, e antes da gente arrepiar aqui no nosso papo sobre a adaptação em live action de One Piece, fica o recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido a série, a gente sempre recomenda, né? Dá aquela passadinha na Netflix antes de você se jogar nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norbinha, içar velas, que é hora de zarpar. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands and bigger pirates. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? One Piece conta a história de Monkey Luffy, um jovem que tem o sonho de ser o rei dos piratas e formar aí um bando, os chamados Chapéu de Palha. Juntos, eles vão navegar até o Grand Line e encontrar o tesouro deixado pelo lendário capitão pirata Gold Roger. Esse tesouro, claro, é One Piece. Puxando aqui o fio da história, gente, tudo começou em 1997. Aliás, onde você estava em 1997, hein? Quantos anos você aí que tá ouvindo a gente tinha nesse ano? Pois olha só, foi nesse ano que a história surgiu na revista Weekly Shonen Jump. Desde então já se foram mais de 1000 capítulos de mangá, 1000 episódios de anime que estreou em 1999 e 13 filmes de animação, o que talvez dê uma leve desanimada em quem quer começar do zero, mas olha só, por outro lado, garante um universo extremamente rico. Gente, antes de passar a bola aqui pros coleguinhas de mesa, é importante destacar que o responsável pela porra toda é o japonês Eiichiro Oda, roteirista e ilustrador dos mangás e que também esteve envolvido na adaptação da Netflix. Dizem aí os escritos que ele se interessou em ser mangaka aos 4 anos, quando teve contato, sabe com o quê? Com Dragon Ball, lá do Akira Toriyama. E aí entrou nesse balaio todo a paixão dele por piratas, e o resultado foi a concepção de One Piece, que era para durar mais ou menos uns 5 aninhos, mas a empolgação do público e também do autor já levou para quase 3 décadas. Que baita história, hein, gente? É verdade, né? E além desses episódios todos de mangás, de animes e dos filmes, One Piece também tem uns especiais de TV, tem livro, tem jogo de videogame, tem coisa pra caramba. E uma curiosidade é que a voz original do Luffy no anime é de uma mulher, é a atriz Mayumi Tanaka, ela tem 68 anos. One Piece já é a série de mangá mais longeva, com mais edições de todos os tempos.
Isso realmente dá uma assustada. Mas eu acho que nisso a série acerta, porque eles escolheram uma história de origem, dá pra gente começar, e eu mesmo, que sou o nerd profissional aqui da turma, nunca tinha lido One Piece, e confesso, nunca tinha lido porque, meu Deus, 1000 edições, 1000 episódios, não tenho tempo pra isso. Mas a série resolve esse problema, pelo menos resolveu o meu. E você, hein, Dani Blau, você tinha alguma bagagem de One Piece? Seja sincero, hein, rapaz? Minha bagagem? Bom, eu tenho uma loja vendo praticamente Funkos, e aí os clientes me pediam, o que você tem do One Piece? One Piece, eu fazia uma cara de que, tipo, não tenho nada, mas na verdade não tinha nenhuma informação. Aí eu falei, vou correr atrás. Aí descubro que tem lá um boneco tal, personagem tal, vou lá. Só que uma coisa é vender, que qualquer robô vende. Eu precisava entender o assunto. Aí eu fui, comecei a ver um pouquinho, deu 5 minutos, falei, não dá, não consigo. Então eu fui ler a respeito. Não ver o mangá, porque também os mangás não é algo que me atraía. Sempre me atraiu o mundo Marvel, DC, Turma da Mônica, mas os mangás não. E aí eu fui ler. E aí comecei a entender um pouco mais, até que chegou essa série. Aí eu falei, agora eu preciso ver aonde eu vou me meter. E como disse o professor, é sensacional, porque ela explica tudo. Muito bom, gente. Ó, e eis que chegamos, enfim, na adaptação da Netflix que o Dani acabou de falar, né? A série é uma parceria, gente, da Netflix com a Tomorrow Studios, produtora responsável aí por séries super interessantes como Expresso do Amanhã, Physical e também Cowboy Bebop. Gente, o navio de One Piece tem 2 capitães, hein? O Steven Maeda, que traz na bagagem roteiros de Lost e Arquivo X, e também o Matt Owens, que trabalhou aí como roteirista em séries da Marvel, como, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage, entre outras. O elenco, liderado pelo super carismático e vibrante ator mexicano Iñaki Godoy, eu acho que é assim que fala. Inclusive, legal falar que ele acabou de completar 20 aninhos, né? Não tem lá, né, gente, muitos nomes conhecidos, mas tem um veterano aí em adaptações de animes, o japonês Makenyu, que na série interpreta o espadachim Zoro. Cara, ele se redimiu porque antes disso, o que ele tinha feito, ele tinha cometido um crime, sendo Seiya, naquela adaptação horrenda dos Cavaleiros do Zodíaco. Então agora esse menino tá salvo, vai direto pro céu, porque o personagem dele é ótimo, ele atua super bem, e aí ele pode fazer de conta que aquela coisa que ele fez lá, sendo o Seiya, andando lá com uma Saori americana, loirinha, pode ser apagado do currículo do moço. Ó que bom. Ô professor, você tá correndo risco porque o Marcudo é fã dos filmes Cavaleiros do Zodíaco e vai discordar de você, ó, fica ouvindo. Não, eu escrevi sobre o filme, tem lá no blog do SKLVS, todo mundo pode ver que realmente o filme é um crime, mas o Makenyu no filme não tá tão mal assim. Ele ainda, pelo esforço dele, ele se salva ainda. Mas eu queria falar rapidinho que o Eiichiro Oda, ele disse numa entrevista que o que convenceu ele que era possível fazer um live action de One Piece foi o filme Kung Fu Futebol Clube de 2001, e é um filme bem divertido mesmo, e ele disse que assistiu o filme e sentiu como se o mangá ganhasse vida, e depois só faltava encontrar a equipe certa, que demorou, né, só uns 20 anos. Ó, eu queria dizer aqui, ô Marcudo, tá faltando pano pra você passar na sua casa? Você ficou passando pano aí pro Eiichiro Oda, não? Esse, ok. Mas pro Makenyu aí do Cavaleiro do Zodíaco, não dá não, cara. É assim, o filme é muito ruim. E o filme é tão ruim do Cavaleiro do Zodíaco que eu nem tinha percebido que ele era a mesma pessoa, porque ele tava com aquele cabelinho de tigelinha lá no Cavaleiro do Zodíaco, horrível. Até isso era ruim lá. E aí ele tava lá, eu fiquei com uma leve impressão de, pô, acho que eu conheço esse cara de algum lugar. E aí depois, quando eu fui ler sobre o elenco, porque eu achei o elenco excelente, o Godoy lá é fantástico. O menino que faz o Luffy é fantástico. Mas eu fui ler sobre todos eles, e aí que eu vi, eu falei, rapaz, não é que ele tinha feito o Seiya? Que bobagem que ele fez na carreira, né? As coisas que a gente não faz por dinheiro, eu entendo, eu respeito, também fiz muito. Mas, pô, Marco, não passa esse pano não, cara. Eu acho o filme horrível, tá lá no SKLVS, é só ler, o filme é horrível. O roteiro é horrível, mas ele se esforça, cara, acho que ele tá esforçado. Só isso. Bom, gente, como vocês perceberam, está aberta a temporada de passação de pano do Senta Que Lá Vem Spoiler. Que cara mais
mais sem graça. Muito bom, ó. E antes da gente começar a conversa séria por aqui, vamos dar aquela nossa tradicional passadinha pra ver o que público e crítica tem achado aí desse One Piece da Netflix. Diz pra gente, Marcudo. Sansa, no geral, o One Piece tá fazendo bonito nos agregadores de nota. Olha só, lá no MDB são cerca de 52 mil avaliações, nota média 8.5. No exigente Metacritic, o Metascore aponta 67 de 100. E no Rotten Tomatoes, a série conta com aprovação de 84% da crítica e de ótimos 96% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, professor, diz aí pra gente, vale a pena embarcar com o Luffy nessa aventura? E na sua exigente sala de aula, One Piece passaria de ano? Rapaz, One Piece super passa de ano. E vou dizer pra você que os meus alunos estão amando One Piece. Eu tô falando de gente com 20 e poucos anos, né? No começo dos seus 20 anos, que cresceram com One Piece e eles estão muito felizes com essa adaptação, o que não é comum, né? Eu também dou aula no curso de animação e os meus alunos de animação ficam bem putos da vida com adaptações live action, mas One Piece está sendo o que está fugindo desse padrão. Eles odeiam todas os live actions da Disney, por exemplo, mas One Piece eles estão adorando e eu faço coro com eles. Eu gostei muito, passa de ano com louvor. Fazia tempo que eu não via uma fábula, porque o One Piece é uma fábula. É um tipo de aventura que eu estava sentindo falta e eu nem sabia. Saudades do que a gente não viveu. Fazia tempo que eu não via um negócio desse, porque a gente tá tão aí mergulhado nos super-heróis ou em séries mais sérias que faltava um negocinho assim que é legal para o infanto juvenil, mas que o tiozinho, tipo eu e outros aqui desta mesa, a gente se satisfez com prazer. Eu, pelo menos, fiquei bem feliz com tudo que eu vi lá em One Piece. Ô Marcudo, eu vou começar minhas primeiras impressões sendo honesto com a nossa audiência, né, Marcudo? Faz mais de 4 anos que a gente tá aqui, então eu vou confessar, gente, que eu assisti apenas 2 episódios de One Piece. Não deu tempo de terminar tudo pra gravar esse programa. Em minha defesa, são episódios longos, muito bons, porém longos, né? E a gente tava aí no meio de The Bear, Cangaço Novo, mas tirei, né, horas do meu feriadinho que tá chegando aí pra terminar de assistir e vamos que vamos. Ô professor, eu vou discordar só um pouquinho de você, porque eu acho que a gente teve coisinhas recentes do tipo, assim, aventurinhas do tipo, né? E aí eu vou puxar o raciocínio aqui pela própria Netflix, né? A Netflix é um dos serviços do streaming mais voltado à família, né? Eu acho que ela fica próxima da Disney nesse sentido, então ela costuma apostar, né, em produções juvenis. Então eu vou dar como exemplo aqui Stranger Things, Wandinha, Sweet Tooth, né, que teve a 2ª temporada lançada recentemente, Cobra Kai, The Witcher, né, até mesmo Elite e franquias de filmes, né, no caso Enola Holmes e Barraca do Beijo, por exemplo. Nem todas são de fantasia, é verdade, mas muitas delas tem a ver, né? Estão numa prateleira bem próxima ali, pelo menos na minha opinião, de One Piece. E, gente, se a gente der uma passadinha pelos números, né? Acho que a gente vai trazer ao longo desse programa, a gente vai ver que todos esses que eu mencionei foram enormes hits aí do Tudum, principalmente Wandinha e Stranger Things, que entram, né, no seletíssimo ranking das 10 séries mais assistidas de todos os tempos da Netflix, né? E, gente, eu acho que o One Piece vem desse lugar, né, de, entre aspas, uma garantia de público, uma certa zona de conforto, sabe? Até por isso eu vi muita gente na internet elogiar, comentar que a série é bem produzida, o casting é muito bem feito, etc, etc, mas ela é muito fiel ao material original e acaba usando muito pouco. Quem não costuma consumir, né, caso praticamente de toda essa mesa aqui, vai gostar muito, mas quem já percorreu 1000 mangás, 1000 episódios de anime, etc, talvez tenha sentido a falta de algo mais. Queria saber se faz sentido pra vocês isso. Foi bem legal a sua colocação. No primeiro Homem-Aranha que eu assisti, 2002, pensa num cara que era bitolado de Homem-Aranha, sabia tudo de Homem-Aranha. Acabou o filme, o primeiro. Eu fiquei muito chateado, porque só ali eu achei 10, como eu adoro brincar, 10 erros da história real do Homem-Aranha, naquela primeira. A história real tinha sido aniquilada. Eles acabaram com... Pra mim, né? Mas eu era o bitolado de Homem-Aranha. Eu tinha lido tudo anos 80, anos 90. Tinha e tenho muitos gibis, sim, eu chamo de gibis, o que hoje chamam de HQs. Então eu fiquei muito frustrado. Só depois de 20 anos assistindo o Homem-Aranha de novo, eu já relaxei, parei de ler tanto. E gosto e encaro dessa forma. Eu acredito, se a pessoa já leu 1000
já viu 1000 episódios do One Piece, já leu não sei quantas histórias do mangá, é difícil dizer se ela vai gostar ou não vai gostar, porque ela já conhece tudo, de todas as formas, que para ela vai ser só um produto que ela vai consumir. Se ela vai gostar ou não, a gente vai ter que esperar os comentários aqui para poder saber. Agora, sobre isso ainda, eu que não tinha o menor conhecimento, e é aquilo que eu falei no começo, recomendo muito, porque ele é didático, ele é fofo, ele tem um certo grau de violência, claro, pelo amor de Deus, não se preocupem, não tem nada a ver com Game of Thrones. Ele tem um pouquinho, tem, mas nada, para quem cresceu com pica-pau, isso aí é tranquilo. E uma outra coisa, só para finalizar e deixar os outros falarem aqui, o que eu achei interessante é que o mocinho, ele é 100% mocinho, é tão raro. Por exemplo, você citou o Stranger Things, o mocinho não é sempre mocinho, faz um pouquinho de algumas coisas ruinzinhas. Ele não, o Luffy, a gente quer ele como nosso melhor amigo. Ele é o cara mais fofo do universo. E acho que isso estava faltando nas últimas, todos esses que você citou, Sansa. Não tem isso de o mocinho, ele é mocinho. Ele não tem uma camada de eu tenho um quê de ruim. Tentam colocar isso nele. Mas ele é mais forte que todos. E ele mantém esse lado mocinho, e isso é gostoso. Cara, foi exatamente isso, Dani. Eu também fiquei muito contente de ver um mocinho que é mocinho mesmo. E aí o que eu tava falando de fábula tem a ver com isso. Porque a história de One Piece, ela é uma história linear. Talvez algumas pessoas se incomodem com isso, assim, né? Porque ela não é aquela coisa de, tem uma coisa escondida ou outra. Até tem, né? Eu, por exemplo, não sabia, né? Quem já leu o mangá, quem já viu todos os episódios, e o Sansinha, que ainda não viu tudo enquanto a gente tá gravando, vou te jogar um spoiler na cara, hein, Sansa? Pega essa. O Almirante é vô do Luffy. Porra, aquilo pra mim foi demais, assim, eu fiquei muito feliz. É uma revelação, a gente já sabe que a menina tem algum segredo, mas a história é linear, né, cara? Não vai e volta muitas coisas, não tem grandes reviravoltas. E aí, quando eu falei de fábula, era isso mesmo que eu tava sentindo falta, sabe? De uma história simples que tem um mocinho, que tem um grupo, que cada um cumpre uma funçãozinha ali dentro do grupo, e me deu um quentinho no coração. Lembrando aqui da nossa querida amiga Paola, que sempre fala do quentinho no coração. Eu tô com vocês, eu acho que o resultado dessa adaptação foi bem positivo. A gente não tem muita familiaridade com o material original, mas depois que eu assisti a série sem conhecer nada, eu fiquei curioso, eu comecei a assistir o anime, eu vi só uns 7 episódios, é pouca coisa, mas deu pra sentir que o espírito do anime tá na série, deu pra ver como eles condensaram as histórias, eles tiraram muitos vilões de segundo e terceiro escalão, e conseguiram deixar o roteiro bem coeso, e também deu pra ver como os personagens estão bem representados, né? Como alguém que caiu de paraquedas, eu acho que a série realmente foi competente em apresentar pra gente aquele mundo, a mitologia daquele universo, né? Aquele prólogo com a captura e a morte do Gold Roger. Também tem no anime, mas lá é um pouco diferente. Ali a gente já entende como que aquele mundo funciona. E a série também vai bem quando ela vai mostrando aquelas cartas cartográficas que são bem importantes para a história. Mostra como o mundo é dividido, mostra que existe um governo central, define bem a posição da Marinha e como é uma instituição suja, né? E no anime a gente vê isso logo de cara, porque aquele sargento Morgan, aquele lá da mão de machado, ele é tirano ao nível de mandar matar uma menininha que irritou ele, por exemplo. Essa primeira temporada parece que adaptou o arco East Blue, que no anime tem 61 episódios. Eles conseguiram colocar tudo de importante nesses 8 episódios da série. Toda a jornada do Luffy para montar o bando dele tá lá. Cada integrante tem a sua história de base, com os flashbacks bem legais. Eu acho que eles conseguem desenvolver bem a busca do Luffy por liberdade. E apesar de ser bastante clichê, é legal ver como ele defende os sonhos, tanto dele quanto dos outros integrantes do bando, né? Enfim, eu, como alguém que nunca tinha tido contato com nada de One Piece, curti bastante a série. Ô, Marcudo, eu fiquei com uma dúvida aqui, você que viu, né, alguns episódios do anime e tal. Por conta dessa jornada de herói do Luffy, a gente pode dizer que ele é o Luffy Skywalker? Muito bom, minha gente. Muita gente como nós aqui da mesa
pode não ter aí toda a extensa base do original, mas a gente tem uma enorme, série de adaptações que a gente já viu por aí. Pensando nisso, gente, vocês acham que dá pra dar um RT no que a galera tem dito e cravar que One Piece é a melhor adaptação de anime já feita? E olha só, entrando mais a fundo nos detalhes técnicos da produção, eu queria saber o que funcionou e o que de repente aí ficou devendo na opinião de vocês. Funcionou porque ela é bem didática. Ela explica tudo direitinho, ela conta a história de todo mundo, de todos os mocinhos da equipe dele, que ele vai formando, você sabe a história de todo mundo. Então aquilo ali isso funciona bem. O que não funcionou, eu não vou chamar não funcionou, mas concordo que poderiam ser episódios um pouquinho mais curtos, mas é pouca coisa, não é nada que destrói. E tem uma coisa que os mais fascinados viram, que tem uma cena, acho que no primeiro ou segundo episódio, que quando o Zoro vai dar uma cambalhota, a espada dele vira de plástico. Assista, é só puxar aí num buscador da vida aí, que daí você fala assim, mas é isso que deu uma derrapada, mas pra mim, segue o jogo. Ô Dani, eu só percebi essa história a hora que eu vi no Instagram alguém compartilhando isso aí. Na hora, a cena é rápida, não dá nem pra gente perceber. O que eu acho que funcionou foi realmente passar o universo todo. Acho que a construção imagética também, sabe? Os cenários, os figurinos, o navio. Eu acho que tudo isso funciona bem, tem bons efeitos. Eu acho que o CGI dá uma derrapadinha logo no começo e depois no final, quando aquele passarinho aparece ali, aquele passarinho achei 100% mais ou menos, mal feitinho, assim. Mas de resto eu acho que funciona. O que não funcionou, eu concordo. Eu acho que dava pro episódio ser um pouquinho mais curto, mas, o Marcudo já falou, né? Os caras adaptaram em 8 episódios 60 e tantos, né, do anime. É complicado. Eu acho que funciona bem como um novo universo, como apresentação de um universo. Acho que o elenco também funciona muito bem mesmo. E aí não só do grupo dos Chapéu de Palha, mas todo mundo ali. Eu gosto dos vilões, acho que eles estão bem selecionados, os atores, os outros coadjuvantes. Acho que todo mundo ali tem um lugar interessante no processo, então acho que funciona mais do que... Tem mais coisas que funcionam do que coisas que não funcionam. Gente, a gente ainda não tem vídeos aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, mas o Marcudo veio de chapéu de palha pra gravação. Eu tava de chapéu de palha na praia tomando sol. E eu tenho certeza que ele vai tecer alguns elogios à série. Vai lá, Marcudo. Não tenho chapéu de palha. Mas o Dani tava falando sobre quando ele foi ver o Homem-Aranha, e eu tava lembrando que eu tava falando com você, Sansa, sobre esses dias. Como eu sou chato com adaptações de anime que eu gosto, né? Eu dei o exemplo de Death Note. Eu conheço bem o anime, eu fiquei muito ofendido mesmo com a adaptação lamentável que a Netflix fez lá naquele filme de 2017. Aliás, o histórico da Netflix com essas adaptações não é muito positivo, né? Cowboy Bebop é mais um exemplo que tá aí. Mas pelo que eu tenho visto dos fãs de One Piece, apesar de umas mudanças que desagradaram, o saldo é positivo. Falando da série em si, o design de produção colabora bastante, eu acho que tá tudo muito bem feito, desde as cidades e vilas, cada um com as suas características, os navios também. O Going Merry, né, que é o navio do Luffy, tem aquele bode, eu acho, na ponta, ficou bem legal. Eu achei legais aquelas artes, os cartazes para mostrar os vilões e o nível de periculosidade deles de acordo com o valor dos prêmios. Tudo bem que o passarinho de CGI não tá bom, mas o resto tá muito legal. Tem um flashback do Luffy com o Shanks, que eles encontram uma criatura marinha. Ela é caricata, é meio tosca que nem no anime, mas é bem feita. Os efeitos de borracha do Luffy eu achei convincentes. Os cenários também não ficam gritando tela verde. E é uma das séries mais caras da história, né? Foram 18 milhões por episódio. E pra mim foram bem gastos. Eu tava vendo uns comentários também de quem conhece o material original, de que enquanto o anime é muito arrastado, a série seria muito corrida. Eu não senti isso, em nenhum momento eu me senti perdido, não tem nenhuma avalanche de informações. A montagem eu acho que ajudou, tem umas coisas legais, quando eles ficam intercalando passado e presente, eles fazem isso nos momentos de tensão. Também tem umas divisões de tela para mostrar os personagens ao mesmo tempo, que eu achei meio tarantinescas até.
Tem uma pegada de videogame, né? O Luffy e o Bundle vão passando de fase, vão enfrentando os chefões pelo caminho, que são os vilões. E tem um detalhe que o roteiro, ele usa os termos em inglês, mas a legenda, eu não sei como ficou na dublagem, mas a legenda usa os termos em japonês. Por exemplo, os atores falam Coco Village para aquela ilha que a Nami cresceu, mas a legenda mostra Kokoyashi, né? Tem aquela organização dos 7 fodões lá também, que é falado em inglês, mas aparece em japonês na legenda. Aquela fruta que o Luffy comeu para virar de borracha, aparece a Devil Fruit, os atores falam, a legenda mostra Akuma no Mi. Então, para mim, é ponto para tradução. Isso me chamou muita atenção, eu fui dar uma pesquisada, e era uma das coisas que mais incomodavam os fãs. Porque a gente tem que lembrar que essa comunidade dos otakus, a galerinha que é fã de mangá e anime, eles têm um costume, vamos chamar assim, de traduzir e espalhar nos fóruns aí da internet as traduções do mangá, né? E aí, quando começa a publicar, isso é uma briga histórica aqui no Brasil, que quando começa a publicação correta, os fãs começam a falar, não, a editora traduziu errado, não é assim. Porque eles leram o negócio que é feito pelos amigos do Luffy, os piratinhas, né? E aí fica uma briga disso. Em alguns casos, essa tradução, a tradução que os grupos de fãs fizeram antes, acaba sendo assumida pelas editoras. E aí a Netflix, aqui no Brasil, fez a mesma coisa. Assumiu o nome que os fãs acham que é o mais correto, como no caso do Akuma no Mi, que é a Devil's Fruit. Eles podiam ter colocado lá, fruta do capeta, fruta do cramulhão. Mas não, eles decidiram seguir pelo nome que os fãs mais sabem. E acho essa decisão muito legal, assim, para respeitar o fandom é sempre bom, né? Gente, vocês estavam falando aí do Luffy, os amigos do Luffy, que são os batutinhas do mar, os vilões, né? E a gente pontuou que o elenco não tem aí muita gente famosa, mas sem dúvida tem atores e atrizes bastante interessantes, né? E eu queria saber se algum deles, né, em especial além, é claro, do protagonista, chamou a atenção de vocês, Dani. Cara, eu gostei do Palhaço. Eu acho que o Palhaço funcionou muito bem. Ele tem um tom de comédia, um tom de pastelão e um tom mais sério. E ele se divide bem ali quando ele precisa ser do mal e quando ele precisa estar do lado dos mocinhos. Eu gostei bastante dele. Gostei dos mocinhos de forma geral. Eu gostei de todos, cada um indo bem naquilo que deram pra eles. Eu acho que é isso. Teve lá um outro vilão, aquele que é o da casa, que é o mordomo. Pra mim foi o maior clichê de todos. Se é pra tirar um, eu tiraria ele, mas só pra falar que eu quero tirar um. Eu quero começar falando do Inaki Godoy, porque o Luffy é muito parecido com o do anime, apesar de ele ser um pouco mais contido, né? O Dani tava falando que ele é mocinho e tudo mais, é bem mocinho e tal. No anime, logo no começo, ele dá uns socos do nada no Kobe só porque deu vontade, sabe? Ele tem um botão de foda-se girado no nível máximo. Ele já se mostra bem mais poderoso logo de cara. E na série ele tá uns graus mais pra baixo, assim, mas a essência tá toda lá. Acho que foi um baita de um casting, assim como o do Zoro, com o Makinyu. O Kobo do live action é interpretado por um ator trans, né, o Morgan Davis. Pelo pouco que eu vi do anime, ele consegue ser mais irritante ainda na série. Ele é mais bobão, mais cabeça baixa. Eu não cheguei a ver o Usopp e o Sanjay do anime. Na série eu acho o Usopp meio chatinho, mas o Sanjay é um dos meus preferidos, aquele misto de chefe de cozinha e lutador. É curioso, né? Ele não usa as mãos pra lutar, ele só usa pra cozinhar, né? Na hora de lutar, ele solta com os pés. Entre os vilões, o Palhaço realmente é o preferido de todo mundo, parece. Eu achei legalzinho também. O CGI dele é muito legal, né? Porque ele se despedaça, ele se separa em vários pedaços. E a série aproveitou isso, explorou isso de várias maneiras também. E o Dani falou que não gostou do Capitão lá dos Gatos Pretos, eu também não gostei. Mas eu não consegui deixar de lembrar do Jacan, porque aquele capanga dele, que é cozinheiro, inclusive, na série, é a cara do Jacan. Eu não tenho vergonha de me chamar de chefe, porque eu sou o chefe. Eu não sei como a Netflix nunca atualizou em cima disso. Tem o Dracula, que é um vilão bem interessante, né? Ele aparece como alguém poderosíssimo. Ele enfrenta o Zoro com uma faquinha de manteiga, praticamente. Mas a série dá uma segurada pra explorar mais pra frente, né? Que também é uma coisa bem de anime. Eu só não gostei muito do Arlong, que é o chefão final lá, o capitão dos Homens Peixe.
Ele tá bem caracterizado, mas eu acho muito caricato, eu não comprei aquele negócio de brutamontes espertão, acho que a gente já viu demais disso, mas a luta final dele com o Luffy achei bem legal também. Cara, eu gostei disso e eu queria fazer um destaque aqui pra maquiagem, porque todos esses vilões têm um quê de maquiagem, mesmo o palhaço que usa muito de CGI, né, o Bug, mesmo ele tem uma maquiagem ali, tem aquele nariz, que é até um assunto, é um tópico ali de toda a história, né? Mas todos eles estão com uma maquiagem muito bem feita. A maquiagem de todos os Homens-Peixe eu gostei demais. Achei que os caras se dedicaram mesmo aí, né? E aí a gente vê dinheiro sendo bem empregado. Um outro ponto que eu acho que é interessante destacar, de novo, de quem não conhece esse universo, a Nami, e eu falo isso pelos bonecos Funkos e outros bonecos de outras coleções, deixaram ela menos sensualizada. E eu acho que isso é um baita ponto positivo, que foge só do gostar daquela personagem por isso. Ela está muito bem, escolhendo várias roupas para ela em várias cenas, e nenhuma ela tá como na animação, no próprio boneco da Funko. Eu gostei muito disso. Bem lembrado disso, Dani. Inclusive, tem várias cenas no mangá, e no anime também, mas no mangá mais forte. Aí, já sei, eu não li, já falei aqui, mas estudei bastante. E que ela tem um comportamento... a gente falou aqui no começo, né, que uma das inspirações do mangaka que criou One Piece é Dragon Ball. Ela tem um comportamento muito parecido com o da Bulma em Dragon Ball. E aí tem um lance lá dela ficar mostrando os peitos pros moleques. Tem um lance sexual muito forte ali e acho que eles foram muito felizes em tirar isso. Eu entendo, e é importante a gente entender que isso faz parte da cultura japonesa. O que às vezes choca a gente aqui, pros caras é 100% normal, tá tudo bem, mas pra gente fica meio assustador. Eu nem sei qual é a indicação de One Piece, mas no primeiro episódio tem o Zoro cortando um cara no meio, colocando num saco e levando até outra cidade pra ganhar dinheiro em cima daqui. Só pra lembrar. Mas, Marcudo, não tem sangue pra segurar um pouco ali nos limites da classificação etária. Só informação, eu tava vendo aqui a classificação indicativa de One Piece é 14 anos, viu, gente? Tá pra 14 anos, logo dá pra entender algumas cenas um pouquinho mais pesadas, tipo a execução aí do primeiro episódio. Muito bem, meus amores, depois desse monte de spoiler que eu levei aqui, e também antes da gente ir para as nossas notinhas, vamos dar aquela especulada, vai. Levando em conta aí os números impressionantes de audiência e também o final dessa primeira temporada, vocês acham aí que o One Piece vai ter uma segunda temporada e talvez até virar uma franquia poderosa, como é o caso de Stranger Things? Dá pra botar fé ou eu tô exagerando aqui, Marcudo? Tem algumas questões aí pensando em renovação, porque não basta estar no hype, né? Ela bateu o recorde de Vandinha e Stranger Things no número de países que chegou ao topo, no caso 84 para One Piece, 83 para as outras duas. Já na audiência de estreia, One Piece teve 18 milhões e meio, bem abaixo dos 50 milhões de Vandinha, abaixo dos 22 de Stranger Things, mas sem considerar as semanas seguintes também. Por exemplo, o Sandman estreou com 8 milhões e meio e demorou, né? O Neil Gaiman precisou fazer até apelo para a audiência, mas foi renovada. Eu acho que One Piece vai ter um anúncio aí de segunda temporada bem mais cedo. Eu não conheço o original, mas pensando no que eu vi da série, tem bastante potencial. Nessa temporada a gente só acompanhou a formação dos Chapéus de Palha. Agora a gente tem muitas aventuras aí para acompanhar. A gente tem que conhecer a tal Grand Line. Tem um monte de vilão que já apareceu e vai voltar, além de outros novos. O Kobe vai começar a treinar com o vice-almirante, isso pode deixar ele mais interessante. E tem um detalhe, né, que a série tem uma cena pós-créditos. E pelo que eu vi, quem aparece lá queimando um cartaz do Luffy com um charuto é o Smoker, que é outro personagem clássico do anime e do mangá. Enfim, material não falta, né? Eu acho que tem tudo pra continuar. A audiência e tem um público residual, né? Porque mesmo que a galera não tivesse gostado, mas os fãs gostaram. Esses caras, olha o tanto de coisa que eles já consumiram de One Piece, minha gente. E eu acho que One Piece, eu fiquei pensando, quando eu terminei de assistir, se não ocorreria um fenômeno parecido com Game of Thrones, em que a série fez um final diferente dos livros,
Inclusive, o Martin, vai dar pra fazer o final dos livros aí, mano? A gente tá querendo. Ele fica só aí, andando numas bolas gigantes. Vocês já viram esse vídeo dele rodando pela internet, gente? Ele pululando numa bola de plástico pelos campos da Irlanda. Esse é o George R.R. Martin lá. Eu acho que pode acontecer isso com One Piece. De repente a Netflix fala, nós vamos fazer mais 3 temporadas e vamos terminar. E aí o mangá vai ter que correr atrás, a animação vai ter que correr atrás, pode acontecer. Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, pensando, será? Cara, eu posso apostar que vai continuar, por alguns motivos. Primeiro que a série deixou muita coisa, ela responde praticamente tudo que você precisa, então se você quiser parar na primeira, parou. Mas um anime que vendeu mais do que o Batman, que existe quase 100 anos, eles não vão fazer só uma temporada. E outra, uma coisa que a Netflix sabe fazer muito bem, aprendeu a fazer, principalmente com Casa de Papel e Stranger Things, é vender boneco. Ela autoriza, ela vende franquia, e ela sabe muito bem segurar, e ela percebeu que, se ele já vendia muito antes, agora ela vai criar e vai vender os bonecos com a cara dos personagens, só com a cara do ator. Tem lá o do anime, então ela não vai perder essa chance, mas por nada nesse mundo. Ela vai navegar nisso aí, desculpa o trocadilho, mas ela vai navegar, 2 temporadas, 3, e como citar aqui Game of Thrones, vai ser um negócio que, só não sei se vai terminar antes do anime, porque como já são 1000 episódios, vai ser difícil eles criarem um final, se é que vai ter final, né? Então sim, vai ter, só precisa saber quando que eles vão gravar. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas olha só, chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão pra primeira temporada de One Piece, que tá esperando todo mundo na Netflix. E aqui, convidado tem preferência. Conta pra gente, Dani Blá. Cara, pelo conjunto da obra, pelo aquilo que ele quis entregar, eu dou 80 poltronas pra One Piece. Eu tô com o Dani, eu gostei desse esforço aí da adaptação. Apesar de alguns probleminhas que a gente pontuou aqui, eu vou dar 83 poltronas amarelas. Nossa, gente, ficou pra mim o papel de elevar a média. Eu dou 87 poltroninhas amarelas. Acho que a adaptação é muito bem feita, o elenco é muito bem escolhido, a montagem, a edição é bonita. Uma coisa que a gente não tinha falado antes, que é do som. Eu gosto muito dessas músicas épicas, meio piratas, assim, com essa vibe piratesca. Então, fica com 87 poltroninhas amarelas e passa de ano com louvor aqui com o professor. Muito bom, depois desses vereditos benevolentes e bem-humorados aí, chegamos na excelente média de 83 poltronas amarelas para One Piece. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, desfilando com seu chapéu de palha, mantendo o colágeno em dia, defendendo seu navio de piratas sanguinários ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, piratas? Cara, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um enorme prazer voltar aqui. Esse programa eu acho um espetáculo. E sempre lembre-se, precisando de alguma coisa de One Piece, de outros personagens, danibla.com. Valeu, minha gente, sempre bom. E eu, como um legítimo nerd, recomendo demais danibla.com, gente. E aí você pode encontrar mais nerdices minhas lá no @armazenpop. Valeu, galera, até a próxima. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.